Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso tradicional giro de notícias da maneira mais rápida, ágil e eficiente para você ficar por dentro de tudo o que acontece com as sereias da vila, com a base, com os arredores, com os bastidores da Vila Belmiro. A grande notícia da semana, assim, as grandes notícias já foram dadas, que são a vinda do Soteldo e a contratação de Gabriel Carabarral. Mas essas duas contratações já tem vídeos aqui no canal, já comentamos nossas expectativas, o que a gente acha que pode acontecer. Então, confere lá, tá aqui no canal, na listinha do canal. Tá inclusive na playlist contratações de jogadores, é só conferir lá o que nós achamos. Mas aconteceu mais coisas essa semana, essa tem sido uma semana maravilhosa pro Santista. Então vamos aproveitar esse clima de otimismo que nos preenche aí e falar de tudo, todas as outras coisas que aconteceram com o Santos nessa semana. Acho que tem pauta, tem motivo para falar sobre tudo o que aconteceu. E então, bem-vindo ao nosso giro de notícias quase sempre semanal. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Estamos aí. Bom, não sei, eu vou pôr esse vídeo um pouco depois. Espero que quando você esteja assistindo esse vídeo já estejamos com 800 inscritos. Se não estivermos, se inscreve lá. E se estivermos, se inscreve também. E também deixe seu like, compartilhe e comente aí o que você acha dessas novidades que nós traremos aqui. Algumas não tão novas, é verdade. Essa coisa do giro semanal acaba perdendo um pouco do imediatismo. Mas é legal porque a gente consegue fazer um comentário um pouco mais aprofundado. Vou começar falando das sereias, porque as sereias tiveram uma semana meio atribulada. O fim de semana passado foi meio difícil para o torcedor do Santos, porque tanto o feminino quanto o sub-20 estavam à mercê da eliminação e acabaram sendo eliminados dos respectivos brasileiros de suas categorias. O caso das sereias, assim, para mim, é pior no sentido mais amplo da coisa, porque as sereias têm um elenco bastante compatível com resultados melhores, assim, não fica tão abaixo de 8 times. E 8 times se classificaram no Campeonato Brasileiro, as sereias terminaram em nono, o jogo foi 1-1, o Santos precisava vencer o Flamengo e torcer por uma combinação de resultados ali para se classificar, jogando em Barueri, com o próprio mando. Começou vencendo com um golaço da Brena, um golaço. A Cristiane ajeitou a bola, a Brena deu um chute de longe no ângulo. Mas o Santos acabou cedendo o empate num pênalti infantil, cometido no finalzinho do jogo. E com esse resultado, esse 1-1, o Santos acabou não se classificando, sendo eliminado, ficando em nono. Atrás de times, sei lá, como o Real Brasília, assim, tipo, com todo respeito ao Real Brasília, mas o Santos tem muita história no futebol feminino e acabou sendo eliminado assim, de forma vexatória. Para mim, é um sinal muito claro de como as coisas estão sendo conduzidas dentro do futebol feminino do Santos Futebol Clube. E aí, como reflexo disso, e na opinião de muita gente que acompanha mesmo, né, não é que nem eu assim, que só vê resultado, mas que acompanha de verdade o futebol feminino, teve a demissão da Tatiele Silveira de maneira atrasada, né? Assim, aconteceu por causa desse resultado, mas de acordo com as pessoas que assistem, que acompanham as sereias da Vila, ela deveria ter sido demitida antes, principalmente antes da pausa da Copa América, né? Que veio a Copa América do futebol feminino, Brasil campeão, e ficou parado quase um mês. Se não deu um mês, deu quase um mês. E o Santos tinha mais 2 jogos contra o Internacional e Flamengo, tomou a virada nos 2 jogos, precisava fazer... tomou a virada contra o Internacional, tava ganhando, tomou 3 gols, a gente falou disso aqui, né? Tomou 3 gols com uma jogadora a mais, e contra o Flamengo bastava vencer e tomou um empate também, jogando em casa. Então, de fato, é um sinal de que o trabalho não estava sendo bem feito. Tatiele Silveira acabou sendo demitida, como eu disse, na opinião de muitos e muitas, atrasado. E aí assumiu para a disputa do Campeonato Paulista, que começou na quarta-feira, assumiu a Fabi Guedes, que era auxiliar
da Tatiele Silveira. E o jogo era contra a Ferroviária. A Ferroviária, para quem acompanha o futebol feminino do Santos, é um time bastante complicado e que o Santos normalmente perde. No temporada regular do Campeonato Brasileiro perde. No Paulista normalmente é eliminado. Se cruzar com elas no mata-mata do Brasileirão é eliminado também. E foi justamente a estreia. E o Santos venceu por 4-0. A galera tava meio que esperando, assim, meio pessimista, esperando assim, um empate, alguma coisa assim. Mas o Santos venceu por 4-0, o time que foi a campo com Ana Bia. Então, uma das críticas que o pessoal vinha fazendo é que a Vivi, que vinha sendo a goleira titular, que foi tratada como reforço, tem experiência europeia, não estava correspondendo à altura do necessário, assim. Então, eu não vi os gols contra o Internacional, mas diz que teve falha dela. Se não me engano, contra o Cruzeiro foi um gol ridículo. É que eu não lembro agora, mas o Santos tomou um gol que foi um recuo bizarro de bola que foi franco. Mas enfim, Ana Bia goleira. Ana Bia que inclusive vivia bem, se eu não me engano, é aquela goleira da entrevista que ela gosta de filme de terror e de crime e de doce, assim. Então, carisma temos. G. Oliveira depois Kaká. Tayla, Camila Martins e Bia Menezes depois Stabile. Brena depois Gadu. Ana Carla e Taizinha depois Laura Valverde. Jane, Fernanda depois Kathleen e Cristiane. Esse foi o time que a Fabi Guedes mandou. Era quinta-feira, foi quinta-feira o jogo. Eu li aqui quarta-feira, mas não, era quinta-feira. Então, esse foi o Santos que foi a campo. Fez o gol com a Cristiane aos 16 minutos do primeiro tempo. Bonito gol. E aí, pelo que o pessoal tem contado, no segundo tempo, a Ferroviária, que estava poupando jogadores para o mata-mata do Campeonato Brasileiro, colocou as titulares e aí o Santos desandou a fazer gol. Fez com a Kathleen e com a Jane bem em seguida. E aí aos 38 a Brena fez o quarto gol, fechando a goleada. Santos 4-0 nesse Paulista. Lembrando que o Santos dos times paulistas é o que não está no Campeonato Brasileiro. A maioria não, né? Mas a Ferroviária está classificada. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, está tudo classificado. Então o Santos vai se dedicar um pouco mais aí ao Paulista, que é um estadual importante. Mas é só um estadual, né? Acho que as sereias tinham potencial para estar em uma competição como o brasileiro. Lembrando que no Paulista as 4 primeiras classificam pro mata-mata do Paulistão e do 5º ao 8º classifica para aquele lá, como se fosse uma Copa Paulista, Copa São Paulo, que é um outro mata-mata que o Santos venceu recentemente, até acho que nos 2 anos atrás. Então as sereias começando bem, pelo menos, o Campeonato Paulista contra um adversário sempre complicado e sem a treinadora Tatiele Silveira. O Sub-20, como eu falei, também foi vítima desse domingo negro. O Sub-20 que vinha bem, só que teve uma queda de rendimento nos últimos jogos. Teve aquele jogo contra o Corinthians que foi roubado, acabou perdendo o Atlético Paranaense, mesmo com o Miguelito marcando 2 gols. Tivesse feito 1 ponto em qualquer um desses 3 jogos, estava classificado, mas acabou sendo derrotado também para o Grêmio jogando fora de casa. Perdeu por 3-2 e com isso ficou eliminado. Era um grupo de 10, classificavam os 4 primeiros, o Santos acabou ficando aí fora. É ruim porque você tira mais tempo de campo do Miguelito, que vem sendo a grande esperança aí desse time. Ele fica só com o Paulista, mas o Paulista que venceu o São José está classificado para a próxima fase do Paulistão Sub-20, mas você não vai poder colocar ele em campo contra bases mais fortes, assim, o Fluminense tem uma base forte, o Inter tem uma base forte, o Atlético Paranaense também, então uma pena aí que o Santos não vai ter essa oportunidade. Mas venceu o São José na última quarta-feira, 2-1, se não me engano, e com isso o Santos segue aí no Paulista Sub-20. E o que começou foi o Brasileiro Sub-17. O Santos veio de um empate no primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, né? E pegou o São Paulo com o mando do Santos, teve transmissão da Santos TV, quarta-feira de manhã. E foi um jogo bastante movimentado, para dizer o mínimo, né? O Santos que foi a campo com o Rodrigo Falcão no gol, JP Sherman, depois Netinho, Lenin, Diego Matos e Souza, Gustavo Henrique, Gabriel Bom Tempo, depois Eduardo Felipe e Matheus Lima, uma promessa aí, depois Arthur Manuel,
Rodrigo César, depois Samuel, Bernardo, depois Cauã Christian e David. Esse David é o artilheiro, é o cara que vem aparecendo aí como o grande jogador do Santos. Então foi um jogo muito movimentado. O Santos começou perdendo, depois empatou, 1-1. Aí o São Paulo já fez o 2-1, fez o 3-1. Então o Santos chegou a ficar perdendo de 3-1. Aí no finalzinho do primeiro tempo o Santos diminuiu para 3-2. No segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, o Santos tomou 4-2. E aí o, o David fez o 4 o Gabriel Bontempo fez o 4-3, o David fez o 4-4 e aos 47 o Netinho num chute de fora fez o 5-4, o Santos vence de virada. Vou dar aqui uma letra assim que o São Paulo ele carece de goleiros, porque a escola São Paulina de goleiros não vem formando grandes goleiros, né? Desde que o Rogério Ceni pendurou as luvas, sei lá, passou Denis, o próprio Volpi, né, lá essas coisas. O Jandrei, que se tornou titular, era reserva no Santos, jogou uma partida só. Aí eles trouxeram esse cara que era reserva do Juventude, também mais ou menos. Esse Luciano é muito fraco. Assim, eu não vi o jogo inteiro, mas o terceiro gol do Santos foi uma falha dele. O quinto gol dava pra defender. Então, bom, o problema é deles, não é nosso, mas foi um jogo bastante emocionante. Então, o Santos aí com 4 pontos no Brasileiro Sub-17. Acho que tem o jogo inteiro na Santos TV, no canal do YouTube, se quiserem conferir lá. Emocionante, para dizer o mínimo. E é bom, o trabalho da base parece que tem sido melhor feito nesses últimos tempos. O Sub-20 fez um campeonato brasileiro legal, assim, porque é ruim ser eliminado do jeito que foi, perdendo o último jogo, mas perdendo os 3 últimos jogos, sendo que um deles foi roubado. Mas se você lembrar do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado, em que o Santos passou boa parte do campeonato na lanterna de 20 times, não foi não foi um desempenho tão ruim assim. O Sub-20 é um time que tem mais consistência. E a gente lembra, né? Todas essas categorias de base, no caso do Santos, acabam sendo muito desfalcadas por causa do time profissional, assim. Então, o Santos, por exemplo, precisou de zagueiro, teve que subir o Jair e o Derek. Daí o Sub-20 pega e sobe os jogadores do Sub-17 e você vai baixando um pouco a qualidade da base. Então, no geral, eu acho que dá para elogiar o desempenho que a base vem fazendo. O Santos volta a campo, o Sub-17 volta a campo contra o Palmeiras na terça-feira, dia 16 às 6 da tarde, /noite, né? O Sub-20 vai jogar o Paulista, não tenho certeza de qual que é o dia, porque acho que tem que definir certinho o mata-mata. Mas a gente informa no próximo giro de notícias o que é que aconteceu. Para terminar aqui o nosso giro, vou falar finalmente do julgamento do Santos com relação à invasão de campo no mata-mata lá da Copa do Brasil contra o Corinthians. Teve invasão de vários torcedores, eles foram identificados pelo Santos. Só que tava essa expectativa de que poderia ser uma punição entre 1 a 10 jogos sem torcida. A decisão foi que o Santos vai receber uma multa de 35 mil e 2 partidas com portões fechados a serem cumpridas na Copa do Brasil do ano que vem. Muita gente comemorou a decisão, eu acho que até foi pouca, mas assim, o Santos tem vários atenuantes, inclusive o advogado do Santos, o jurídico do Santos, está estudando a possibilidade de recorrer à decisão, porque o Santos identificou os torcedores, então nesse sentido não teve mais problemas, e acabou não acontecendo nada grave. Por exemplo, assim, eu tô tomando como base o que aconteceu do que eu vi, né, no jogo contra o Coritiba. A torcida do Coritiba lançou assim, bombas de festa, mas explosivos, que poderiam muito bem ter machucado alguém. Como disse meu pai, por sorte não estava totalmente lotado, porque se tivesse lotado a parte visitante não ia ter para onde correr. E aí sim, eu acho que isso caberia no clube, né, na culpa do clube, porque é feita a revista, a gente foi revistado para entrar no estádio, então teve que tirar sapato, tal, até para ver se não tinha nada dentro, tirar boné, mostrar mochila. Só que
a torcida da adversária, a torcida do mandante, né, no caso do Coritiba, entrou com esses explosivos e beleza, assim, né? Aparentemente não teve nenhum problema. E aí sim é uma responsabilidade. Bom, poderia ser atribuída à PM, que assume a responsabilidade disso, mas nesse caso também a invasão, se o Santos identificou, talvez assim não coubesse uma multa ou uma punição tão pesada. De qualquer forma, a multa fica de 35 mil e o Santos vai jogar 2 partidas com portões fechados, caso o Santos não consiga recorrer. Essas partidas vão ser na Copa do Brasil e a galera meio que comemorou porque não vai ser nesse Campeonato Brasileiro, né? Eu entendo a comemoração, só que se você parar para pensar, se tivesse sido, por exemplo, nesse ano, o Santos jogou os 2 primeiros jogos da Copa do Brasil que o Santos jogou em casa foram contra Coritiba e Corinthians. Basicamente, dos 2 mata-matas mais complicados. Por quê? Porque a primeira fase da Copa do Brasil, para quem não entra mais para frente, é sempre no mando de campo de quem tá mais abaixo no ranking, então com certeza o Santos não joga a primeira fase da Copa do Brasil em casa. E a segunda depende de sorteio, mas normalmente o Santos também não joga em casa, porque normalmente pega um time mais fraco, e aí acontece de não jogar em casa. Assim o sendo, a chance do Santos não ter a Vila Belmiro para 2 mata-matas difíceis é grande, assim. É claro que o Santos podia, no sorteio do Curitiba, ter caído com um time mais acessível, uh, e da mesma forma pode cair no sorteio com um time menos complicado. Mas ainda assim, o Santos muito possivelmente vai vai perder 2 mandos de campo em jogos de ida e volta contra times um pouco mais difíceis. E se o Santos conseguir uma classificação para Libertadores, enfim, vai que né, tá tudo certo, o Santos consegue se classificar para Libertadores, aí com certeza o Santos vai pegar esses mata-matas aí com sorteio. Pode ser que pegue um time um pouco mais tranquilo, porque vai ficar é, vindo aí de uma posição melhor, né? Então, por exemplo, o Corinthians acabou caindo no pote da Libertadores, eu acho que vai continuar tendo isso, né? Mas talvez o Santos consiga é, pegar um time, dependendo do sorteio, mais tranquilo, se conseguir a vaga na Libertadores. Mas daí com certeza vai pegar em fases mais avançadas e não vai ter o mando de campo para o jogo de volta ou de ida. Então acho que é uma coisa pra gente considerar também. Mas 2 jogos não é muita coisa, assim. Talvez se fosse nesse brasileiro fosse melhor. Só que, pô, jogar contra o São Paulo sem torcida ia ser bem ruim também. Então, vamos ficar aí com a nossa decisão, né? Com a parte que nos cabe. E torcer pro Santos se dar bem nesse Campeonato Brasileiro para que tenha um sorteio que pegue o time mais fraco e que esse jogo sem torcida não faça tanta falta aí para a Copa do Brasil. Só uma notinha aqui para terminar, vai ter uma reunião, acho que vai ser aquelas reuniões virtuais do Conselho Deliberativo do Santos. E é muito interessante que eu tô com uma matéria aqui do Diário do Peixe aberta, com as sugestões, assim, algumas das sugestões feitas pelos conselheiros, né? E aí cada sugestão tem que ter pelo menos 30 membros do conselho assinando. Muito interessante, eu nunca tinha visto essa matéria ou coisa assim. E aí o Diário do Peixe diz aqui que teve acesso ao documento, e aí sugere tipo, coisas como a diminuição do número de conselheiros, acho importante, o Santos tem conselheiro demais. Redução do número de membros do comitê de gestão, pode ser também, não sei. O Santos não consegue ter um número máximo de conselheiros, inclusive. Diminuição do número de sócios para a abertura de uma embaixada. 100 sócios é muita coisa para você abrir uma embaixada. E aí teve um camarada aqui que sugeriu que os membros do conselho não precisem pagar ingresso para ver jogo do Santos como mandante. Ah, pelo amor de Deus, né, meu camaradinha? Porra, já se mete a virar conselheiro aí e ainda não quer pagar ingresso pro Santos. Me poupe, né? Me poupe, nos poupe, poupe a todo mundo. Não sugiram isso. Mas aí tem várias pautas com relação a isso. Tipo, a aposentadoria da camisa 10. É interessante, né? Acho que o sócio, pelo menos das outras vezes estava aberto para o sócio. Eu vou ver se eu consigo acompanhar depois as pautas que são colocadas. Mas é interessante saber o que os conselheiros andam sugerindo para essas reuniões. Então, esse foi o nosso giro de notícias. Lembrando que o Ruedas já falou nessa última entrevista, além de reforços, além de Soteldo, além das saídas do Léo Batistão, né, que foi vendido para o Almeria, a gente comentou no outro vídeo, mas foi confirmado, a Almeria já anunciou, foi por 1,5 milhão de euros, que acaba ajudando o Santos a trazer o Soteldo, porque também alivia a folha salarial.
Mas o Rueda falou de todas essas transações que o Santos fez e comentou também da questão da Arena. E ele diz que pretende não, ele faz questão de que seja levado para votação dos sócios, o que é bastante interessante, não só por uma questão de transparência ou de democracia, mas para ele até legitimar a escolha, porque se no futuro alguém falar, tipo, ele fez isso pra, sei lá, qualquer tipo de acusação que tenha, ele pode falar, não, os sócios decidiram, os sócios escolheram. Eu acho interessante, acho uma maneira de você se resguardar até, e eu sou a favor disso no sentido democrático mesmo. E aí a galera já tá falando de que essa votação, e aí o início de captação de recursos, caso seja feito em breve, possa iniciar nesse ano ainda. E aí talvez pro ano que vem o Santos já comece as obras da Vila Belmiro. Então vai ser interessante acompanhar esse processo. Acho que está próximo aí essa decisão e uma decisão favorável com relação à nova arena, à nova Vila Belmiro. Estaremos acompanhando aqui, sempre muito ansiosos, e eu espero que eu consiga ir na Vila Belmiro ainda esse ano para revê-la assim, e dar aquela despedida da Vila Belmiro que nós conhecemos e amamos. E, enfim, preparar aí o coração para a nova arena que espero venha e que ajude o Santos a crescer cada vez mais. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso giro. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, deixa um like, compartilha, comente aí o que você achou de todos esses assuntos e no mais, pra cima deles. Abraço!